A vida e morte de Pedro, discípulo de Cristo, ano 69 de nossa era. Simão Pedro, irmão de André, era nativo de Betsaida, na Galileia. Ele era pescador em Cafarnaum, onde morava com sua sogra. Seu irmão André, que primeiro era discípulo de João Batista, o apresentou a Cristo. Logo depois, os dois irmãos foram chamados a deixarem suas redes para se tornarem pescadores de homens. Confira Mateus 4, versículos 18 e 19, Marcos capítulo 3, versículo 16, e ainda Lucas capítulo 4, versículos 31 e 38, e Evangelho de João capítulo 1, versículos 42 a 44. Pedro recebeu instruções diretamente de Cristo, seu Salvador, sendo um discípulo tão apto que logo se tornou o porta-voz dos apóstolos. Ele era extremamente franco em suas perguntas, bem como nas respostas que dava, sendo o mais zeloso de todos os demais apóstolos. Para provar seu amor e fidelidade a Cristo, às vezes chegava a mostrar uma certa imprudência. Nestas ocasiões, o Senhor, como de pai para filho, o instruía e, sendo preciso, admoestava-o com toda a ternura. Confira Mateus 16, versículo 16, 14, versículo 31, 18, versículo 21 e ainda Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68 e capítulo 18, versículos 10 e 11. O Senhor tinha um amor especial por Pedro e permitiu que ele, junto com Tiago e João, testemunhasse sua transfiguração no monte. Depois, falando deste acontecimento, dizia: "Mas nós mesmos vimos a sua majestade." Confira Mateus 17, de 1 a 3 e 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 17. Ele era o mais audaz de todos os apóstolos, dizendo-se disposto a sofrer com Cristo, mas na hora do conflito mostrou-se o mais fraco. O Senhor o escolheu junto com dois filhos de Zebedeu para vigiar e orar com ele no jardim. Mas os olhos dele e dos outros estavam pesados e acabaram então dormindo. Isto nos mostra que, apesar do amor especial que Jesus lhe teve, Pedro era um mortal fraco. Confira Mateus 26, versículos 33 e 36. Depois de negar a Cristo, este lhe perdoou seu pecado e mandou 3 vezes que apacentasse as suas ovelhas, o que de fato ele fez. Leia João e confira capítulo 21, versículos 15 e 16, e 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 3. Ouvindo a pregação de Pedro, num só dia foram convertidas à fé mais de 3.000 almas. Todas elas foram batizadas. Atos capítulo 2, versículo 42 diz: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações." Ele confirmou esta doutrina pelo poder de Deus, fazendo muitos milagres, assim como Cristo havia prometido. Podemos citar o caso, por exemplo, do homem aleijado, de Ananias e Safira, de Enéas, de Tabita, e entre outros também. Confira Atos 3, versículo 7, capítulo 5, versículo 5, versículo 10 e capítulo 9, versículos 34 e 40. A chamada dos gentios foi revelada a Pedro através de uma visão celestial, mas sendo que ele era um apóstolo dos judeus, seu ministério teve maior efeito entre aqueles que eram da circuncisão. Sendo que ele exerceu seu cargo de ministro com tanta honradez, o Senhor achou por bem permitir que fizesse parte do grupo de mártires, selando então a verdade da doutrina cristã, não apenas com a sua boca, mas com a sua morte.
Isto o Senhor lhe revelou um pouco antes de voltar para o céu, quando disse: em verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, entenderás e estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isso significando com que tipo de morte ele, Pedro, haveria de glorificar a Deus. Confira depois João 21, versículos 18 e 19. Logo depois, Pedro e seu colega de serviço foram presos e levados perante o conselho dos judeus em Jerusalém. Depois de serem ameaçados e advertidos a nunca mais pregarem no nome de Jesus, eles responderam de forma destemida: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus? Atos 4, 19. Depois, na companhia de outros apóstolos, ele foi novamente preso, mas de noite um anjo, de forma milagrosa, os tirou da prisão. Atos 5, 19, confira depois. Em outra ocasião, não apenas foi preso junto com outros apóstolos, mas também açoitado e advertido a nunca mais falar no nome do Senhor Jesus. Mas os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, regozijando-se porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta no nome de Jesus. Confira Atos 5:41. Depois, o rei Herodes começou a perseguir a igreja de Deus, matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradou aos judeus, prendeu então Pedro e lançou ele na prisão com o intuito de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Na prisão ele foi vigiado por 4 grupos de 4 soldados, mas na noite anterior ao dia em que ele deveria ser julgado, e provavelmente morto, o anjo do Senhor apareceu, tirou suas algemas, abriu as portas e o tirou da prisão. Pedro foi até a casa onde os irmãos estavam reunidos em oração, provocando uma grande alegria entre todos eles. Confira Atos 12, versículo 1. Finalmente, segundo o testemunho dos historiadores, cumpriram-se então as palavras de Jesus quando disse que Pedro o glorificaria através de sua morte. Enquanto em Roma foi sentenciado pelo imperador romano Nero à morte por crucificação. Mas, julgando-se indigno de ser crucificado na posição normal, como aconteceu com seu Salvador, Cristo Jesus, pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. Seus tormentadores imediatamente concordaram em conceder a ele este favor, pois era uma maneira de aumentar ainda mais o seu sofrimento. Isto aconteceu, como já dissemos, depois de Pedro pregar o evangelho durante 37 anos, quando estava com 70 anos de idade. Meu amigo e minha amiga, Pedro era um homem que tinha grandes dificuldades de temperamento, sobretudo temperamento explosivo, queria fazer as coisas tudo da forma dele, porque ele achava que estava sempre fazendo o que era correto, e ele precisou ser por muito tempo talhado através do Espírito Santo para que ele fosse uma pessoa mais humilde, confiasse mais em Cristo e menos nele mesmo, não é? Para que ele então pudesse, enfim, estar preparado para selar a sua vida, derramando o seu sangue para honrar e glorificar a Cristo Jesus. Nunca se esqueça o que diz a palavra de Deus em Apocalipse: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Caso você tenha que um dia selar a sua vida também derramando o seu sangue pela causa de Cristo, lembre-se da experiência também de Pedro. Assim como ele teve forças do Espírito Santo para vencer a hora de prova, quando a morte estava diante dele, mas fez isso com alegria, porque sabia que tinha uma esperança futura de ressurreição,
que isso aconteça com você também e comigo, caso você e eu tenhamos este mesmo chamado. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, um grande abraço do seu amigo e irmão Alexandre Bernardes.